Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é o programa que, acima de tudo, aborda as mais diferentes áreas de saúde. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Queremos, com este programa, ajudá-lo a ser mais saudável. Ajudá-lo nesta área que escolhemos hoje, também a área da alimentação, ajudá-lo a si e aos seus familiares a adquirir hábitos de saúde mais saudáveis, ajudá-lo a esclarecer para ser uma parte ativa na sua saúde. No fundo, não é mais do que ajudá-lo um pouco a refletir. Afinal de contas, o que é que eu posso fazer? Que contributos é que eu, como pessoa, posso fazer para, afinal, adquirir estes hábitos saudáveis e passar a ter mais saúde? Ou retardar, por assim dizer, o aparecimento da doença e, caso porventura a doença apareça, afinal de contas, o que é que eu posso fazer para recuperar o mais depressa o meu estado inicial? Hoje decidimos especificamente trazer o tema intolerâncias alimentares. Sim, para isso vamos estar no consultório da doutora Melanie, na Nutrimed, em Fátima, que desde já agradecemos à doutora Melanie, nutricionista, por ter aceito o nosso convite e por colaborar connosco. Muito obrigado. Obrigada eu. Iremos falar então de intolerâncias alimentares, esclarecer este conceito, intolerâncias, alergias, o que o telespectador se pode preocupar, que sintomas, diz-se muita coisa por aí sobre intolerâncias e nós aqui na Ângelos TV queremos ajudá-lo a esclarecer. Para tal, nada melhor do que alguém dentro da área. Claro. E é a doutora Melanie, nutricionista. A doutora Melanie Coelho é nutricionista há 7 anos. Investiu a sua formação aprofundando conhecimentos na área da nutrição clínica e coaching nutricional. Mais recentemente, abraçou um grande projeto, a criação de uma clínica médica e de nutrição em Fátima, a Nutrimed. Da sua prática clínica ressaltam várias áreas de interesse: o emagrecimento, o acompanhamento a nível da nutrição desportiva e sénior, planeamento de emendas e elaboração de fichas técnicas. Doutora Melanie, cada vez mais estou a falar em intolerâncias alimentares. Afinal, pode-nos falar aqui um pouco, afinal de contas, o que é que são isto de intolerâncias alimentares? Ok. Então, eu costumo explicar muito ali a diferença entre alergia e intolerância e depois os sintomas. Então é assim, a alergia alimentar tem a ver com o nosso sistema imunitário, com as nossas hemoglobinas que reconhecem aqueles nutrientes como corpos estranhos e depois vão atacá-lo e dando quais são os sinais ou sintomas de alergias. São a inflamação, inchaços, manchas vermelhas, borbulhas, pronto. E o risco, existe risco de morte mesmo de alergia alimentar. A intolerância alimentar acaba por ser um bocadinho mais softzinho e tem a ver com o número de enzimas que nós temos a nível intestinal, ou seja, a nossa flora intestinal muda muito consoante o sexo, consoante a idade, consoante aquilo que nós lhe damos, portanto, tem a ver muito com o nosso estilo de alimentação, que podemos muito estimular algumas enzimas e até saturar outras enzimas. E então tem a ver com isso, a nossa flora intestinal tem um número de enzimas para fazer a digestão daqueles alimentos e quando nós não temos aquelas enzimas, vai-nos dar sintomas ou sinais. Quais são os sintomas e sinais de intolerâncias alimentares? É diarreia ou obstipação, ou até existem as duas, há pessoas que têm os dois, tanto numa semana como têm diarreia, noutra semana têm obstipação. Há pessoas que só têm obstipação, outras só têm diarreia, pronto. Depois, refluxo, azia, flatulência, gases, cólicas, inchaço abdominal, dores de cabeça, problemas de pele, está tudo muito ligado a intolerâncias alimentares. Aliás, há uns anos saiu no Congresso Mundial de Dermatologia dizer que 25% dos problemas de pele vinham de intolerâncias alimentares, portanto, já há aqui muito peso da alimentação até com problemas de pele. Pronto, e há pessoas que não têm que sentir estes sintomas todos e outros que até sentem muitos destes sintomas, pronto. E as principais diferenças entre alergia e intolerância são os sintomas. Pronto. E dentro das intolerâncias alimentares, existem vários tipos de intolerância alimentar? Existem normalmente 3 tipos de intolerância alimentar. Uma, como é que eu costumo explicar? Porque isto às vezes parece um mundo, é um bocadinho abstrato, não é?
Existe uma que normalmente nós somos intolerantes desde sempre para sempre, que nós realmente não temos as enzimas para fazer a digestão daquele alimento, acaba por ser muito hereditário. Por exemplo, eu hoje fiz um teste em que já tínhamos feito, fiz a semana passada à filha, os filhos da mãe, e ambas tinham aqui alguns alimentos que são muito... É raro ser, por exemplo, a carne de javali, que se calhar nem todos comemos, e elas tinham, portanto, isto depois as intolerâncias também têm muito a ver com aquilo que nós comemos, mas já vou dar outros exemplos, e era a carne de javali e era outro alimento que também, já não me recordo, que também que não era muito típico, que realmente as duas tinham, olha, era a romã, já me estou a lembrar, romã, que também não é um alimento, é um bocadinho sazonal, né, que nem não estamos sempre a comer, não é como a maçã e a pera que se calhar acabamos sempre por ingerir, e as duas tinham as duas intolerâncias muito grandes, portanto, acaba quase certeza que aqui é de uma dessas, porque ao fazer o teste, depois nós não conseguimos saber quais são os 3 tipos, mas pronto, conseguimos saber que são intolerantes, e este deve ser mais a nível hereditário, que realmente as pessoas não têm enzima para fazer a digestão daquele alimento e muitas vezes o próprio organismo se defende sozinho que eu não gosto daquele alimento, eu não como, simplesmente eu não como, é mesmo, muitas vezes é o nosso organismo a defender-se sozinho das intolerâncias alimentares. Depois existem os outros dois, que é por frequência e por saturação. Por frequência é quem tem uma alimentação muito repetitiva, quem está sempre a comer a mesma coisa. Há pessoas que comem sempre o mesmo chá ou o mesmo leite, com o mesmo tipo de pão, com a mesma marca do fiambre, pronto, e é sempre a mesma coisa durante anos ao pequeno almoço. Estou a falar deste exemplo, mas existe muita gente assim. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, estas enzimas esgotaram-se e deixaram de ser produzidas e depois passamos a ter esses tais sintomas ou sinais, pronto, de inchaço ou flatulência, ou começámos a ter diarreias. E muitas vezes as pessoas até se esquecem e dizem mas da alimentação não é porque eu não mudei nada. Simplesmente às vezes é o facto até de nem mudar nada. O facto de ter uma alimentação muito repetitiva. E esta é a intolerância então por frequência. A outra, que é chamada intolerância por saturação, nós até temos as enzimas mínimas para fazer a digestão daquele alimento em pequenas quantidades, mas em grandes quantidades não temos. Ou seja, quando por acaso, em alguma semana, comemos mais quantidade de algum alimento, eu dou muito exemplo, por exemplo, numa festa. Fizemos uma festa, sobrou muitos alimentos, mas sobrou muito frango. Vou dar um exemplo, por exemplo, ao frango. À partida ninguém desconfia do frango, não é? Mas pode acontecer, porque muitas pessoas, às vezes as pessoas desconfiam de alimentos, a lactose, o pão, são sempre os mesmos sacrificados. Esquecem-se que pode ser a pimenta, hoje a intolerância que eu tinha, uma senhora tinha a pimenta, até uma especiaria que nós usamos, que pode ser a gordura que confeccionamos, pode ser ao alho, pode ser ao arroz, que até comemos arroz, batata e massa quase dia sim, dia não. Pronto, e às vezes as pessoas desconfiam sempre da morcela ou de coisas mais condimentadas, supostamente de alimentos supostamente menos saudáveis. E uma coisa que eu gosto também de realçar é que as intolerâncias não têm a ver com a alimentação saudável. Nós até podemos tolerar muito bem a massa e o pão, ou até a pizza, ou um vinho, e não é por causa disso que vamos consumir mais quantidades, e até podemos não tolerar a alface, ou o tomate, ou uma fruta, pronto, uma fruta laranja, sei lá, estou a dar um exemplo. E não é porque, ou seja, quando toleramos, realmente devemos deixar de consumir. Não é porque toleramos muito bem um alimento que à partida nos faz mal ou que é menos saudável que vamos consumir mais quantidade. Às vezes as pessoas ficam sempre desconfiadas de alimentos que fazem mal à partida na generalidade e pode não ter nada a ver com isso. E a tal exemplo que então, voltando aqui um bocadinho atrás, ao tal exemplo da festa, falando então aqui daquela intolerância por saturação, que é, nós, por exemplo, fizemos uma festa e sobrou muito frango. E nós até uma vez comemos frango, temos uma intolerância mínima, mas passa-se bem, não sentimos nada. E naquele dia comemos frango na festa, depois no outro dia ao jantar até fizemos um empadão de frango, ao almoço tínhamos feito uma salada de frango, no outro dia uma massa de frango ali para tentar despachar a sobra da festa. Portanto, e depois, uma vez, o frango até não nos fazia mal, 3 vezes seguidas a comer frango dá-nos a tal, esgotaram ou saturaram estas enzimas e depois dá-nos sinais de flatulência, gases, cólicas, pronto, e vêm esses sintomas. Possivelmente os nossos telespectadores devem estar a pensar, então, em termos práticos, perante isto, o que é que eu posso fazer para evitar, por assim dizer, estas intolerâncias? Um dos grandes segredos é realmente variar ao máximo na nossa alimentação. Quanto mais variarmos, quanto mais diversificarmos, mesmo até nas marcas, eu digo até nas marcas, há pessoas que
comem sempre a mesma marca do fiambre, há pessoas que comem sempre a mesma marca do iogurte, há pessoas que comem sempre a mesma marca da bolacha de arroz de milho. Existem hoje em dia N marcas, portanto, tentar variar ao máximo e pronto, e variar e diversificar a própria alimentação, tentar comer um bocadinho de tudo. É o principal que nós podemos fazer para tentar não sentir estes sintomas. E depois, eu também costumo dizer que se estivermos muito atentos ao nosso organismo e tentar fazer, existe uma forma de fazer em casa que é, ok, eu hoje senti-me mal, eu hoje tive muitos gases, deixa-me cá ver o que é que eu comi hoje e ontem, e tentar apontar no papel o que é que eu comi, de tudo, porque pode ser qualquer coisa, não é? Pronto, e depois tentar perceber, passado uma semana ou 15 dias, voltei outra vez a sentir muitos gases e muita flatulência e cólicas. Então, deixa fazer outra vez a lista dos alimentos e tentar ver quais são os alimentos que por acaso foram repetidos. Pronto, e se nós estivermos atentos ao nosso organismo, nós conseguimos detectar intolerâncias alimentares. Doutora Melanie, agora uma curiosidade minha, quais são as intolerâncias alimentares mais frequentes? Não existem, não existe nada assim mais frequente, as pessoas desconfiam muito do tal, pronto, existe uma mais frequente, que é a lactose, que é a tal que as pessoas deixam muito o leite, porque 70% da população portuguesa é intolerante à lactose, nós realmente não temos essas enzimas, ou deixamos de ter essa enzima para fazer a digestão do açúcar do leite, mas de resto pode-se apanhar de tudo, às vezes as pessoas nem fazem a mínima que pode ser é tal coisa, ficam muitas vezes surpreendidas, são alimentos que até têm muito na alimentação delas, ou que gostam muito, ou quando comem em grandes quantidades. Sim. É para tal saturação. Diga-me uma coisa, existe, por assim dizer, portanto, quando ocorre uma intolerância, acaba, portanto, é para sempre essa intolerância? Ou pode ser? Não, pode ser, por exemplo, a tal que eu disse que era de forma muitas vezes hereditária, normalmente e não há forma de restabelecer, e como eu também falei há pouco, a nossa flora intestinal muda muito com aquilo que nós lhe damos e com aquilo que nós estimulamos, portanto, nós até podemos deixar de comer alguns alimentos e consumir sem nos apercebermos com mais frequência outros, e passado 5 anos já somos intolerantes a outras coisas, como aqueles que nós até fomos intolerantes podem voltar a ser restabelecidas se deixarmos de consumir, e se voltarmos a consumir em doses pequenas, pode-se voltar a restabelecer essa enzima e deixar de ser. Normalmente não é definitivo. Eu agora estou a pensar nos telespectadores e estou a pensar neste caso das intolerâncias. Haveria alguma coisa que gostasse de realçar lá para casa? Algum conselho aos nossos telespectadores? Nestes casos das intolerâncias, sei que já chamou a atenção para ter noção do que é que comeram, o que é que lhe provocou a flatulência, o que é que lhe provocou as cólicas abdominais. Existe assim alguma espécie de outros conselhos que gostaria de lançar? Não, em relação às intolerâncias, passa mesmo muito por diversificar a alimentação e tentar ao máximo, variar nas próprias marcas dos alimentos. Passa muito por aí. Depois existe sempre os testes, análises se fazer a nível de sangue ou a nível de biometria, em que é possível detectar quais são os alimentos que as pessoas são. Hoje em dia já é possível detectar quais são os alimentos que as pessoas são intolerantes. Passa muito por aí. Mas se as pessoas, é tal coisa, se estiverem atentas ao próprio organismo, conseguem lá chegar. Demora mais tempo, não é, do que um exame que se faça. Que se faça. Doutora Melanie, obrigado por tudo. Acima de tudo, realmente passou aqui uma grande mensagem. O principal aqui é arranjar este ponto de equilíbrio nesta questão das enzimas, no fundo, a nível da parte intestinal, em que, no fundo, cada um acaba por ter uma responsabilidade grande. Isto é assim, quer na própria identificação da intolerância. Está aqui um aspecto, porque muitas das vezes o que ocorre é que passa-se muito para a responsabilidade do profissional de saúde. Tenho um problema qualquer de saúde, automaticamente, ok, vou passar para o profissional de saúde e ele, por assim dizer, que me resolva o problema. E muitas das vezes esta resolução do problema começa exatamente na própria pessoa, no papel ativo que acaba por ter na sua própria saúde, por assim dizer, e cá está, e focou aqui um aspecto essencial, que é a importância de eu tentar descobrir, afinal de contas, a pouco e pouco, seja ao escrever aquilo que... portanto, estes são aspectos que são essenciais. Falamos aqui neste caso, isto é comum, é na questão das intolerâncias, é na questão de outros aspectos, que agradecemos este aspecto. Obrigado por estar connosco, por ter colaborado com a Ângeles TV. Possivelmente iremos nos encontrar noutras alturas.
Obrigada, Obrigada, pelo convite. doutora Melanie, por mais uma excelente entrevista que nos deu e sucesso para a vida profissional e que continue a aumentar a saúde dos nossos portugueses, neste caso os nossos fatimentos. Obrigada igualmente para a Ângelos TV também, grandes sucessos. Obrigada. Obrigado. O programa, não se esqueça, o programa existe exatamente para si. Você é uma pessoa ativa no programa e, como tal, nós costumamos apelar exatamente dando a sua participação. Não nos esquecemos, aliás, avançamos já aqui de antemão, que é, houve pessoas que já entraram em contato connosco e que já nos fizeram chegar as suas preocupações, não estão esquecidas. Nós iremos responder a todas estas situações, nesse sentido, tão breve quanto possível. É evidente que a saúde é um mundo, como nós costumamos dizer, isto é um mundo, mas iremos abordar todos esses aspectos e iremos apresentá-las na altura certa. E desde já agradecemos àquelas pessoas que já nos fizeram chegar, agradecemos, obrigado pela sua participação. Podem continuar a fazer-nos chegar exatamente tanto os seus contributos. Desta forma, nós iremos, por assim dizer, tentar fazer com que o programa se aproxime o mais próximo das dúvidas dos telespectadores. Contacte connosco através do e-mail angelostv@angelostv.pt ou, se quiser, através do telefone 249 000 400. Esperamos pelo seu contributo, pela sua participação. Sim. Um outro aspecto também que nós já faz parte do programa é a rubrica, por assim dizer, que é a dica da semana, portanto, por assim dizer, o desafio. Nós próprios costumamos desafiá-lo e se na realidade se nós os desafiamos é porque achamos que realmente eles têm capacidade de fazer e... Exato, e o desafio, só o desafio porque consegue. Vou pegar nas palavras da doutora Melanie quando falávamos sobre prevenção, da prevenção das intolerâncias alimentares. Diversifique a sua alimentação, não faça aquela alimentação sempre igual durante meses e meses. Diversificar, porque o facto de estar a diversificar também o ajuda a si a prevenir eventuais intolerâncias. É este o desafio. Não se esqueça que você consegue. Realmente, você é responsável, é o primeiro responsável pela sua saúde. As coisas não se mudam de um dia para o outro. Não, ninguém consegue adquirir um hábito saudável assim de repente. Muitas das vezes é assim, o entusiasmo é essencial, a motivação é essencial, a persistência também, isto é mesmo assim. Em termos reais, aqui o que interessa são estes tais pequenos pormenores. Estes pequenos pormenores é que fazem a diferença muitas das vezes. E é o pouco a pouco, hoje só faço isto e vou fazer esta pequena alteração e vou manter esta pequena alteração durante um tempo. E sem eu querer, sem eu próprio me aperceber, quando vou dar por ela, afinal de contas já tenho um hábito incutido. Faz parte da minha rotina. Nós somos seres rotineiros, por assim dizer. Acabamos por ter vários hábitos que nos estão incutidos. Muitos de nós próprios nem nos apercebemos quando vamos a dar por ela. Aqui a questão é ter o hábito saudável. Entre ter um hábito, porque nós hábitos vamos tê-los, temos sempre. Se adquirirmos o hábito saudável, estamos a contribuir para ter mais saúde, melhor qualidade de vida. Caro telespectador, não se esqueça do nosso desafio da semana, não se esqueça das dicas que a doutora Melanie lhe deixou, não se esqueça também de nos dar feedback daí de casa e foi um prazer estar consigo, aqui na Ângelos TV, onde se fala de saúde, tal e qual.